pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal. E aqui eu trouxe o passo a passo desse tapete circular em crochê. Essa peça aqui eu vou utilizar como centro de mesa. Ela tem o diâmetro de 62 centímetros, que é um bom diâmetro para um centro de mesa. Só que esse mesmo passo a passo você pode estar fazendo um tapete. Ao longo do vídeo eu explico como fazer maior, aumentando aqui a quantidade de carreiras na base, ou você pode utilizar um fio de espessura maior. Esse daqui eu trabalhei com o fio número 6, mas você pode utilizar o número 8 ou de espessura maior para fazer o tapete. É um passo a passo simples, eu vou deixar algumas fotos para vocês verem o resultado da peça. Aqui eu utilizei o barbante número 6 com esse tom de rosa para fazer o acabamento. Eu utilizei pouco, apenas sobra de fios, e o barbante cru para fazer a base da peça. Mas você pode trabalhar com uma cor apenas, ou pode aumentar a quantidade de cores aqui na confecção da peça. Eu utilizei uma agulha para crochê de 4 milímetros e aqui ela ficou com 62 centímetros de diâmetro. Se você utilizar um barbante de espessura maior e uma agulha correspondente, ele vai ficar com um diâmetro maior, seguindo esse passo a passo, sem fazer nenhuma alteração. Mas você pode também aumentar aqui na base, da forma como eu vou explicar durante o vídeo. Então eu espero que vocês gostem desse passo a passo. Qualquer dúvida, deixem nos comentários que quando for possível eu respondo. Então vamos dar início ao passo a passo? Vou iniciar a peça fazendo a laçada inicial. Em seguida, 5 correntinhas. Retorno na primeira correntinha que fiz, faço um ponto baixíssimo. Aqui formou um círculo. Faço uma correntinha para dar altura e dentro do círculo faço 12 pontos baixos. Essa correntinha que eu fiz, ela não conta como ponto baixo. Fiz os 12 pontos baixos, aqui no primeiro ponto baixo faço um ponto baixíssimo, para encerrar a primeira carreira. Eu fiz o ponto baixíssimo no primeiro ponto baixo, não é na correntinha que eu fiz para dar altura. Inicio a próxima carreira com 3 correntinhas que equivalem a um ponto alto. E no mesmo ponto de base faço mais um ponto alto. No próximo ponto de base faço 2 pontos altos. A sequência da segunda carreira é a seguinte: faço um aumento em cada ponto de base. Então, em cada ponto baixo faço 2 pontos altos. Ao todo, terei 24 pontos nessa segunda carreira. Encerrei a segunda carreira com um ponto baixíssimo, aqui onde eu iniciei com as 3 correntinhas, que equivalem a um ponto alto. Aqui ao todo eu tenho 24 pontos. Inicio a terceira carreira com 3 correntinhas, que equivalem a um ponto alto. No mesmo ponto de base faço um ponto alto. Então aqui no primeiro ponto eu tenho um aumento. Laço, no ponto seguinte faço apenas um ponto alto. Aqui no ponto seguinte não tem o aumento. No próximo ponto de base faço o aumento. 2 pontos altos no mesmo ponto. No ponto seguinte não tem aumento. Então aqui na terceira carreira vou revezar. Em um ponto faço o aumento, no ponto seguinte apenas um ponto alto no mesmo ponto de base. Vou fazer assim por toda a volta, ao todo terei 36 pontos altos. Lembrando que em um ponto faço 2 pontos altos, no seguinte apenas um. Encerrei a terceira carreira com um ponto baixíssimo. Aqui iniciei a quarta com 3 correntinhas,
que equivale a um ponto alto. Faço no ponto seguinte um ponto alto. No próximo ponto, faço um ponto alto. Aqui eu tenho 3 pontos altos seguidos. Faço uma correntinha de espaço, sem pular nenhum ponto da base. Já no ponto seguinte, faço um ponto alto. No próximo ponto, faço um ponto alto. No ponto seguinte, faço um ponto alto. Formou um bloco de 3 pontos, faço uma correntinha de espaço. E já no ponto seguinte, faço um ponto alto, sem pular nenhum ponto da base. Essa daqui é a sequência da quarta carreira. Faço os blocos de 3 pontos altos seguidos, uma correntinha de espaço e novamente 3 pontos altos seguidos, sem pular nenhum ponto da base. Vou encerrar a quarta carreira, faço uma correntinha de espaço e onde iniciei com as 3 correntinhas, faço na terceira um ponto baixíssimo. Encerrando aqui a quarta carreira. Ao todo, eu tenho 12 blocos de 3 pontos altos, com espaços de uma correntinha entre eles. Inicio a quinta carreira com 3 correntinhas que equivalem a um ponto alto. Laço aqui no ponto seguinte e faço um ponto alto. No terceiro ponto, faço um aumento. São 2 pontos altos no mesmo ponto de base. Aqui o bloco fica com 4 pontos. Faço uma correntinha de espaço, pulo o espaço. No próximo bloco, no primeiro ponto, faço um ponto alto. No próximo ponto, um ponto alto. No terceiro ponto, faço o aumento. Aqui sempre no último ponto do bloco, faço o aumento. O espaço aqui de correntinhas continua apenas com uma. Fiz a correntinha, já passo para o próximo bloco. Um ponto alto no primeiro, um ponto alto no segundo e no terceiro faço o aumento. 2 pontos altos no mesmo ponto de base. Vou encerrar a quinta carreira, faço uma correntinha de espaço, prendo com ponto baixíssimo, aqui onde eu iniciei com as 3 correntinhas, que equivalem a um ponto alto. Iniciei a sexta carreira com 3 correntinhas, que equivalem a um ponto alto em cada ponto de base. Aqui no último ponto do bloco, faço um aumento. São 2 pontos altos no mesmo ponto de base. Aqui, cada bloco terá 5 pontos altos. Faço uma correntinha de espaço, já passo para o próximo bloco, faço um ponto alto em cada ponto de base. Aqui no último ponto, faço um aumento. Essa daqui é a sequência que eu farei pelas próximas carreiras. Em cada ponto de base dos blocos faço um ponto alto. No último faço o aumento. O intervalo continua com uma correntinha de espaço. Essa daqui é a sexta carreira, cada bloco possui 5 pontos altos. Na sétima carreira, cada bloco terá 6 pontos altos, lembrando que o aumento é feito sempre no último ponto de cada bloco. Farei essa mesma sequência na oitava, na nona, na décima primeira carreira e por último na 12ª, onde cada bloco terá 11 pontos altos. Eu retornei após ter concluído a 12ª carreira, e aqui, nessa carreira, cada bloco possui 11 pontos altos. Se você quiser fazer um tapete maior, é nessa parte aqui que você vai aumentar. Você vai fazer mais carreiras. Quantas carreiras? Sempre de 4 em 4. Aqui eu tenho 12, então se você for fazer maior, coloca mais 4, vai até 16. Se quiser maior ainda, faz 20 ou 24 carreiras até alcançar o tamanho desejado. E se quiser diminuir, por exemplo, para fazer um suplá, você diminui também 4 carreiras. Em vez de 12, você faz até a oitava.
Então, aqui eu vou prosseguir. Nesse ponto onde eu fechei com ponto baixíssimo, irei iniciar a 13ª carreira. Faço 3 correntinhas, que equivalem a um ponto alto, e faço ponto alto sobre ponto alto. Nessa carreira eu não farei nenhum aumento. Faço ponto alto sobre ponto alto até chegar no espaço de uma correntinha. Fiz aqui os pontos altos, cheguei no espaço de uma correntinha, faço um ponto alto. Já no bloco seguinte, faço ponto alto sobre ponto alto. Então, a 13ª carreira é formada apenas por pontos altos. Farei aqui a volta inteira. Ao chegar ao final da carreira, quando eu fechar com ponto baixíssimo, vou cortar o fio, porque a próxima carreira eu farei com outra cor. Caso você esteja trabalhando apenas com uma cor, então você apenas prende com ponto baixíssimo e aguarda para dar início ao acabamento. Eu encerrei a 13ª carreira, cortei o fio, aqui onde eu fiz o ponto baixíssimo, depois eu faço o arremate. Agora aqui com o fio de outra cor, farei a laçada inicial. Aqui no mesmo ponto onde eu cortei o fio, eu vou prender o fio rosa. Mas você pode fazer isso em qualquer ponto aqui da base. Então passa a agulha aqui por dentro do ponto, puxa a laçada. E aqui eu vou prender com ponto baixíssimo, formando uma correntinha. Esse aqui é o início da 14ª carreira. Faço uma, 2 correntinhas, contando com essa primeira, eu tenho o equivalente a um ponto alto. Faço mais uma, 2, 3 correntinhas, laço, vou retornar na 4ª correntinha e aqui faço 3 pontos altos. Fiz aqui o terceiro ponto alto, contando aqui com essas correntinhas do início, eu tenho ao todo 4 pontos altos. Laço, e aqui na base eu vou pular 2 pontos, no terceiro eu faço um ponto alto. Fica assim. Faço 3 correntinhas, laço, e aqui nesse espaço, onde eu tenho um ponto alto, faço mais 3 pontos altos. Vai formar esse bloco de 4 pontos. Formou o bloco de 4 pontos, laço novamente, conto 1, 2, aqui no terceiro ponto faço um ponto alto. E vou repetir essa sequência, faço as 3 correntinhas, que equivale a um ponto alto, e aqui nessa lateral, nesse espaço, faço mais 3 pontos altos. Fiz os 3 pontos altos, vou continuar a sequência, laço, pulo 2 pontos da base, no terceiro eu faço um ponto alto. Faço as 3 correntinhas, mais os 3 pontos altos, e farei assim por toda a volta. Está ficando assim. Aqui eu fiz a volta inteira, e a 14ª carreira fica assim. Agora é só fechar aqui com um ponto baixíssimo, onde eu iniciei, onde eu tenho as 3 correntinhas que equivalem a um ponto alto. Aqui eu faço um ponto baixíssimo. Faço a correntinha, aqui é só cortar o fio e em seguida fazer o arremate. A próxima carreira eu vou voltar a trabalhar com o barbante cru. Agora aqui com o barbante cru, faço a laçada inicial. E aqui em qualquer um desses blocos, eu vou prender o fio exatamente aqui onde eu tenho as 3 correntinhas. Vou passar aqui a agulha por dentro do espaço das correntinhas
e puxo a laçada. Vou prender com ponto baixíssimo, vai formar aqui uma correntinha. Essa correntinha fará vez de um ponto baixo. Aqui laço, venho nesse espaço e aqui faço um ponto alto. Nesse espaço que eu tenho entre um bloco e outro. Fiz o ponto alto, faço 3 correntinhas, laço e aqui nessa lateral do ponto, ó, nesse espaço, faço os 3 pontos altos. Contando com as correntinhas, aqui eu terei ao todo 4 pontos altos. Fica assim. Nesse próximo bloco, onde eu tenho esse espaço formado pelas correntinhas, passo aqui a agulha por baixo, faço um ponto baixo. Fiz o ponto baixo, laço, e venho aqui nesse espaço entre um bloco e outro, e aqui faço um ponto alto. Vou repetir a sequência. 3 correntinhas, e aqui na lateral do ponto faço 3 pontos altos. Fiz os 4 pontos altos, prendo com um ponto baixo aqui no espaço onde eu tenho as 3 correntinhas. Laço, no intervalo entre um bloco e outro eu faço o ponto alto. E vou repetir a sequência. 3 correntinhas, 3 pontos altos. Farei dessa forma a volta inteira. E vou encerrar a carreira com ponto baixíssimo, exatamente naquela correntinha que eu fiz aqui no começo, que equivale a um ponto baixo. Vou prender com ponto baixíssimo aqui. Encerrei a 15ª carreira com um ponto baixíssimo naquela correntinha que serve como ponto baixo. Aqui eu tenho 3 correntinhas que equivalem a um ponto alto. Na primeira faço um ponto baixíssimo. Dentro do espaço faço um ponto baixíssimo. E aqui faço uma correntinha. Essa correntinha ela será equivalente a um ponto baixo. Agora faço 5 correntinhas. Eu fiz 5 correntinhas além daquela que serve como ponto baixo. Eu vou passar para esse próximo bloco aqui onde eu tenho as 3 correntinhas, passo aqui a agulha por baixo, puxo o fio e faço um ponto baixo. Vai formar aqui essa argola. Faço 5 correntinhas. Passo para o próximo bloco, no mesmo espaço, faço um ponto baixo. 5 correntinhas. No próximo bloco, tem as 3 correntinhas, passo aqui a agulha por baixo, faço um ponto baixo. Vou fazer assim por toda a volta. Aqui eu estou chegando ao final da 16ª carreira. Vou fazer um ponto baixíssimo aqui na correntinha que eu fiz, que equivale ao ponto baixo. Fiz o ponto baixíssimo, faço um ponto baixíssimo dentro do espaço de 5 correntinhas. E aqui inicio a 17ª carreira com 3 correntinhas que equivalem a um ponto alto. E dentro do mesmo espaço faço mais 8 pontos altos. Contando com essas 3 correntinhas, terei ao todo 9 pontos altos aqui dentro do espaço. Já fiz 5 pontos altos, faço o 6º, 7º, o 8º e o 9º. Passo para a argola seguinte e aqui no meio faço um ponto baixo. Laço, na próxima argola faço os 9 pontos altos. Fiz os 9 pontos altos, na próxima argola faço um ponto baixo. E já na argola seguinte faço novamente os 9 pontos altos. Essa daqui é a sequência da 17ª carreira. Farei assim por toda a volta. Ao final corto o fio, porque a última carreira eu farei com essa cor. Agora vou iniciar a última carreira.
Na 17ª eu fiz a volta inteira, prendi com ponto baixíssimo e cortei o fio. Agora farei o acabamento, a última carreira com o fio rosa. Faço a laçada inicial e em qualquer um dos leques aqui no primeiro ponto, pegando apenas a alça de trás do primeiro ponto, pegando apenas a alça de trás, eu vou prender o fio. Aqui formou uma correntinha. No mesmo ponto, pegando apenas essa alça de trás, faço um ponto baixo. No ponto seguinte, pegando a alça de trás, faço um ponto baixo. No terceiro ponto, faço um ponto baixo. Sempre na alça de trás. No quarto ponto, faço também um ponto baixo. Agora no quinto ponto, que é o ponto do meio, faço um ponto baixo. 3 correntinhas. Retorno no ponto baixo, pego essas duas alças. E aqui faço um ponto baixo ou um ponto baixíssimo para formar o ponto picô. Eu vou optar pelo ponto baixo. No ponto seguinte, pegando apenas as alças de trás, faço um ponto baixo. Esse ponto seguinte aqui no sexto. Fiz um ponto baixo aqui no sexto ponto, faço também no sétimo, no oitavo e aqui no nono. Então o leque que tem 9 pontos altos ficou assim. 4 pontos baixos. Aqui no quinto eu fiz o ponto baixo e o picô. E em seguida 4 pontos baixos nos pontos seguintes, pegando só a alça de trás. Aqui eu tenho um ponto baixo, onde é feita a junção entre um leque e outro. Aqui eu faço um ponto baixíssimo. E nesse caso eu peguei o ponto inteiro. Não foi só a alça de trás não. Passo para o próximo leque, pegando apenas a alça de trás, farei a repetição. Ponto baixo em cada ponto de base, até chegar no quinto. No quinto faço as 3 correntinhas. Retorno no ponto baixo, faço o ponto baixíssimo ou um ponto baixo para formar o ponto picô. E continuo aqui com os pontos baixos nos próximos pontos de base. Lembrando que entre um leque e outro eu faço um ponto baixíssimo. Aqui o último ponto, faço um ponto baixo. E no ponto baixo que eu tenho entre um leque e outro eu faço um ponto baixíssimo. E o acabamento ele vai ficar assim. Agora é só fazer a volta inteira, encerrar aqui com um ponto baixíssimo e cortar o fio. Então eu vou retornar para mostrar como a peça ficou. Cheguei ao final da peça, fiz o ponto baixíssimo, cortei o fio e o acabamento ele fica assim. Essa peça ela ficou com 62 centímetros de diâmetro. Aqui eu vou utilizar como centro de mesa, mas você pode fazer um tapete, é só aumentar aqui nessa base, como eu expliquei durante o vídeo, ou utilizar um barbante de espessura maior. Aí você vai ter um tapete de 80 centímetros ou 1 metro, a depender do tamanho que você preferir. Então eu espero que vocês tenham gostado do passo a passo. Qualquer dúvida, deixem nos comentários que quando for possível eu respondo. Eu agradeço muito a atenção de vocês, fiquem com Deus e até a próxima.